Você já ouviu falar de uma noiva que traiu o próprio noivo no dia do casamento? A história a seguir parece inventada, mas esse é um dos casos mais curiosos e polêmicos da história europeia do século XIX. E o mais impressionante: o motivo por trás dessa traição mudou a forma como as pessoas enxergavam o amor e os casamentos arranjados da época. Mas calma, antes de julgar, você precisa entender o que realmente aconteceu. Tudo começou em 1842, na pequena cidade de Bath, na Inglaterra. Elizabeth Arrow era conhecida por ser uma das jovens mais admiradas da região, inteligente, bonita e filha de uma família tradicional. Seu casamento com o jovem advogado Thomas Wells seria o evento do ano. A cidade inteira estava em festa. Mas o que ninguém imaginava é que, por trás do vestido branco e do sorriso da noiva, existia um segredo guardado há meses. Elizabeth estava apaixonada por outro homem. Dizem que ele era um artista viajante, um pintor que havia passado pela cidade algumas semanas antes e que, de alguma forma, havia conquistado o coração da noiva. Eles se encontravam escondidos em uma antiga estufa de flores nos fundos da propriedade da família Arrow. Ela sabia que o casamento com Thomas era uma decisão tomada pelos pais, um acordo de interesse entre famílias. Mas, naquela época, ir contra um casamento arranjado era praticamente um escândalo social. Quando chegou o grande dia, a igreja estava lotada. Convidados, flores, música, tudo perfeito. Mas quando o padre perguntou se Elizabeth aceitava Thomas como seu legítimo esposo, ela hesitou. Foram segundos de silêncio que pareceram uma eternidade. E antes que o padre repetisse a pergunta, ela simplesmente saiu correndo da igreja. Alguns relatos dizem que ela fugiu em uma carruagem que já a esperava do lado de fora com um misterioso pintor. Outros afirmam que ele nunca apareceu, e que Elizabeth simplesmente fugiu sozinha, deixando tudo para trás. O que se sabe é que, depois daquele dia, ela desapareceu por completo. Nem os pais, nem o noivo traído, nem as autoridades conseguiram encontrá-la. Durante anos, o nome Elizabeth Arrow virou sinônimo de vergonha na sociedade inglesa. Mas décadas depois, uma carta encontrada em um casarão abandonado trouxe uma reviravolta inesperada. A carta, datada de 1868, estava assinada por E.W., as iniciais de Elizabeth, agora usando o sobrenome do pintor, William. Nela, ela escrevia: "Não fugi por amor, mas por liberdade. Nenhum juramento deveria ser feito por obrigação. A maior traição é viver uma vida que não é sua." Essas palavras foram reproduzidas em jornais e revistas da época e inspiraram debates sobre o papel da mulher, o amor e a moral na sociedade vitoriana. A partir daí, o caso da noiva fugitiva deixou de ser visto como um escândalo e passou a ser lembrado como um símbolo de coragem e independência. Hoje, mais de 180 anos depois, essa história continua sendo citada em livros e artigos sobre o romantismo e as transformações sociais do século XIX. E, curiosamente, ninguém nunca soube se Elizabeth realmente viveu feliz ao lado do artista ou se sua fuga foi apenas o começo de uma nova solidão. Mas o fato é, a história da noiva que traiu o noivo no altar mostra que nem toda traição nasce da maldade. Às vezes ela é o resultado de uma luta silenciosa entre o que a sociedade impõe e o que o coração realmente deseja. E você, o que faria no lugar dela? Teria coragem de fugir do próprio casamento por amor? Ou seguiria o caminho que esperam de você? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se você gosta de curiosidades históricas que parecem saídas de um filme, inscreva-se no canal e ative o sininho porque aqui, toda semana a gente revela histórias reais que o tempo quase esqueceu.